Você sofre com melasma? A presença de manchas amarronzadas, principalmente na face, é uma das queixas mais frequentes em consultório dermatológico. Hoje eu estou aqui com a doutora Andréa Serra, do Rio de Janeiro, para falar sobre o tema. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Doutora, o que é o melasma e quais são as principais causas? O melasma é caracterizado por uma mancha escura ou amarronzada que normalmente acomete a face, geralmente na região da testa, das bochechas, podendo cometer o nariz e um pouquinho aqui do buço. E quais são as principais causas do melasma? Bom, o melasma tem várias etiologias que ainda a gente está estudando, mas assim, a principal causa realmente é a radiação ultravioleta crônica. Por mais que nós tentamos assim indicar para os nossos pacientes o uso do filtro solar de uma maneira adequada e correta, nem sempre todo mundo acaba fazendo de uma maneira assim. Fora a radiação ultravioleta, nós temos implicados também na produção do colágeno, do melasma, perdão, hormônios anticonceptivos orais ou a própria gravidez, inclusive a mulher grávida acaba sendo assim uma grande portadora, 11% das grávidas acabam podendo ter melasma, não são todas as grávidas que acabam apresentando melasma, mas é uma tensão que a gente tem. E por que a gente vê normalmente assim melasma associada à radiação também? Porque geralmente acomete em áreas fotoexpostas, por isso o rosto é um dos mais acometidos. E a doença tem cura? Infelizmente, a doença não tem cura. Melasma a gente controla, mas se a pessoa fizer um tratamento de uma maneira correta, você consegue ter um controle daquele melasma. O importante realmente é o compromisso da pessoa que quer melhorar o melasma para fazer um tratamento de controle adequado. Se ela fizer corretamente, ela pelo menos tenta se manter mais estável. Você falou aí da questão da gravidez. É possível evitar as manchas durante a gravidez? Olha, como evitar além da fotoproteção? Existem outras maneiras? Eu brinco assim, que a maneira, na verdade, de evitar é a paciente, além do uso do filtro solar, ela tentar não se expor, porque não é só a radiação ultravioleta em si. Ela está com filtro solar, colocou de uma maneira correta, mas o próprio calor, que isso significa o infravermelho, se você entrar, por exemplo, num dia ensolarado, dentro de um carro que você deixou parado, aquilo você sente, às vezes, o rosto quente, e esse calor já é capaz de estimular. Uma pessoa que trabalha diretamente com fogão, na cozinha, e também, assim, está grávida, ela pode estimular, porque o calor estimula. Sauna, a pessoa deve evitar, porque se tem uma predisposição, ela pode acabar piorando. Então, além do fotoprotetor, o calor em si é uma coisa que é importante. E a luz visível, que hoje em dia cada vez mais a gente sabe como é importante a luz visível. Nós temos luz visível do amanhecer ao anoitecer. Se você está falando num telefone celular, você tem luz visível. Então você está de noite na sua cama, não está mais com filtro solar e você está falando no celular ou você está trabalhando no computador. Então isso tudo você ainda está com essa maneira de emissão. Então se você se proteger corretamente também dessas fontes, usando o filtro solar, evitando, assim, tirar o filtro, então, na hora de dormir, só evitando computador, evitando um telefone na cama, eu também acho que isso ajuda. É mais light, mais natural também. E algum tipo de pele tem maior propensão para a doença? Sim, os fototipos de pele mais altos, ou seja, pessoas mais morenas são muito mais propícias do que as pessoas mais claras. E o melasma afeta predominantemente mulheres, muito mais do que homens. Então, assim, nós, infelizmente, temos que ter um cuidado maior. Em relação aos tratamentos, doutora, quais são as novidades, quais são as opções de tratamento? Bem, tirando então a radiação ultravioleta, que é o principal, e portanto o filtro solar entra aí como principal no tratamento do melasma, e não é só colocando pela manhã, porque às vezes a pessoa diz, olha, eu botei protetor solar, mas ao longo do dia você acaba transpirando, você acaba por alguma razão removendo, ainda mais, por exemplo, se você tem um melasma na região do buço, você só bebendo um copo d'água você já remove aquilo, então é importante você reaplicar esse filtro solar para poder evitar que essa área fique descoberta. Então, ao longo do dia, pelo menos a cada 2, 3 horas, isso é muito bom. Tirando isso, existem tratamentos assim, tópicos, como é o caso de substâncias que contenham hidroquinona, que é o padrão ouro no tratamento hoje de melasma, já há algum tempo. Mas se a pessoa não pode usar hidroquinona, existem vários outros antidespigmentantes que também podem ser usados, até despigmentantes naturais, como niacinamida, que é a base de vitamina,
aspirina, o ácido azelaico, o ácido retinóico, o glicólico. Então, dependendo de cada caso, você vai indicar um tratamento de uma maneira correta para aquele paciente. E para finalizar, eu gostaria de te perguntar se existe diferença entre as manchas do melasma para outros tipos de mancha. Sim, a mancha do melasma, ela é uma mancha bem característica, mas existem outras manchas que podem acometer a face, até por doenças autoimunes, por exemplo, como é o caso do líquen, e dentre outras, que se confundem realmente com melasma. Mas isso é muito importante, a pessoa, na dúvida, qualquer mancha que apareça, deve procurar um dermatologista, um profissional especializado que só entenda de pele para poder dar uma definição para isso. E só para finalizar, com relação ao tratamento, que eu acho que é importante, tirando o tratamento de casa, às vezes a gente pode dar uma ajuda em consultório, também um pouquinho favorecendo o uso de tratamentos à base de peelings leves, nada muito agressivo, às vezes até alguma tecnologia mesmo de laser, mas que não seja muito agressivo, uma radiofrequência microagulhada, um microagulhamento, tem uma série de fatores, mas cada um é cada um e cada paciente vai ter uma indicação de uma maneira correta. Tá ok. Muito obrigada, doutora. Que nada. Muito obrigada a vocês pelo convite.